para as ruas, agora os ônibus têm que ser desinfetados ao fim de cada viagem. Esse novo esquema começou a funcionar, mas ainda não 100%, e o Bernardo Bortolotto, ao vivo, conta pra gente o que ele encontrou por aí. Bernardo, boa tarde. Boa tarde, Trali, boa tarde a todos. Então, não começou a funcionar 100%, talvez daria para dizer que a metade está funcionando o serviço, pelo menos do que eu pude ver essa manhã. Eu estou aqui em pontos finais, né, quando a linha termina, quando o ônibus chega ao seu destino final, e nesse momento, de acordo com a prefeitura, ele precisa passar por uma higienização para que os passageiros embarquem, e aí ele faça uma nova viagem e quando chegar aqui novamente, passar por uma nova higienização. Esse ônibus acabou de chegar aqui, não está passando por limpeza nenhuma. Eu estou conversando com alguns profissionais de ônibus, eu conversei já com 3 motoristas e cobradores de 3 ônibus diferentes que passaram por aqui. Perguntei sobre higienização, eles disseram que elas estão ocorrendo apenas na garagem. Eu pergunto, mas não está sendo higienizado aqui, mas de repente chega num outro terminal lá, que é final do ponto, ou que tem que recomeçar, não passa pela higienização? Não, não está passando. Hoje pela manhã eu estive em um terminal no Parque Dom Pedro II, pude acompanhar uma empresa que estava fazendo a limpeza dos ônibus, procurei tantas outras e não encontrei. A Laura Cassano também esteve na garagem de alguns ônibus para mostrar como é que é feita essa limpeza antes, quando o ônibus sai, o tipo de material que é usado e aonde essa limpeza é feita na parte interna dos ônibus. Vamos ver na reportagem. Agora são 6h30 da manhã e a gente acompanha a primeira limpeza reforçada que o ônibus tem antes de sair da garagem. Antes, as equipes elas se concentravam na limpeza basicamente do chão. Agora, a diferença é que o desinfetante foi reforçado e elas estão usando, olha, esses paninhos, o que torna a limpeza muito mais minuciosa e eficiente. Você não tinha essa preocupação tanta com contaminação. Porém, agora o bactericida ele é algo essencial. Antes de mais uma jornada de trabalho, hoje os funcionários também mediram a temperatura de motoristas e cobradores. Acima de 37,5 ou se tiver sintomas respiratórios, nós vamos encaminhar em veículo da empresa para atendimento em pronto-socorro. Esta empresa opera em 4 terminais de ônibus da cidade e hoje mandou equipes de manutenção para 3 deles. Nós acompanhamos o reforço na higienização do terminal Pirituba, onde os ônibus fizeram fila para passar pela limpeza. Quem pegou o transporte depois, aprovou. A gente se sente mais segura. Toda limpeza faz diferença, né? No terminal Parque Dom Pedro II, no centro, mais mutirão para limpar bancos, vidros, barras e pegadores com álcool e água sanitária. A higienização dura de 10 a 15 minutos e, de acordo com o terminal, não atrapalha o horário dos ônibus. Só que nem todas as empresas estão atendendo à determinação da prefeitura de fazer a limpeza dos veículos após o fim de cada viagem. Esse ônibus aqui encerrou o itinerário aqui no terminal Parque Dom Pedro II, estacionou e abriu a porta para a entrada dos passageiros. E aqui dentro, ninguém está fazendo a limpeza. Olha, até agora não mandaram nós limpar ainda não. Não deram problema para nós, não deram pano, não deram nada para limpar ainda não. Os passageiros contam que falta cuidado com os ônibus e com os banheiros do terminal. Um cheiro insuportável, não vi nenhuma mudança nisso, né? Nas pias, nem todos os recipientes estavam com sabão. O banheiro é limpo, que as moças limpam, mas não tem sabão. Tem água com desinfetante. Sabão a gente tem que trazer de casa. Meu tá aqui. Também não encontramos o tão requisitado álcool em gel. A prefeitura prometeu distribuir nos 31 terminais da capital, mas quem procura... Eu tô vindo do serviço, acabei de sair do ônibus, mas álcool gel mesmo não encontrei. Vamos lá, então. Está aqui comigo o secretário municipal de transportes, Edson Caran. Secretário, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo. Eu vi o senhor aí balançando a cabeça, meio indignado como o povo, com algumas coisas que a gente acabou de mostrar. Vamos começar pelo fim da reportagem. Álcool em gel, o que acontece? Bom, álcool em gel. O que a prefeitura vai utilizar de álcool em gel nos terminais é um volume muito grande e é difícil de encontrar. Já estamos em conversa com os fabricantes do produto, vendo se eles conseguem atender uma demanda de 36 mil quilos de álcool em gel por dia para ser colocado nos terminais.
as negociações estão avançadas, alguma coisa nós temos conseguido, ou seja, estamos trabalhando no sentido de que até segunda-feira a gente já tem o produto disponibilizado. Prazo, então, para segunda-feira começar. Estamos trabalhando nessa linha. Em relação a essa falta de sabão no terminal do Parque Dom Pedro lá, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Banheiro numas condições dessas. As empresas, a empresa que a passagem administra... custa cara, a gente paga uma grana altíssima para as empresas e os terminais assim. O que eu já determinei, a SP Trans, chamar a empresa que administra os terminais, chamar a empresa que faz a limpeza dos terminais, para a gente colocar na mesa todos os problemas que estão acontecendo e, se for o caso, a partir de agora, a SP Trans assume a responsabilidade para ela, acerta o contexto e depois manda a conta para as empresas de ônibus pagarem. Eu sempre falo aqui no SP1, secretário, não adianta nada o poder público terceirizar se ele não fiscaliza para quem está executando o serviço, se ele não fiscaliza o terceirizado. Então, essa situação do terminal do Parque Dom Pedro é um vexame, é um escândalo. Isso tinha que estar um brinco. É exatamente. Porque a empresa está recebendo da gente, do nosso dinheiro de imposto, para manter aquilo bonitinho. E nem sabão tem. É exatamente por isso que eu estou trazendo a responsabilidade para a SP Trans, para ela, sim, contratar a empresa, executar o contrato e mandar a conta para as empresas prestadoras de serviço. Secretário, limpeza dos ônibus. Deu para perceber na reportagem que tem empresa trabalhando sério nessa questão e tem empresa meio que tocando de lado, né? Essas empresas também vão ter que pagar essa conta. Por quê? Nesse mesmo contexto, a SP Trans vai chamar as empresas para fazerem a limpeza, contrata, paga e a conta vai para esse pessoal. Ou seja, as empresas que estão indo bem, que estão atendendo ao decreto do prefeito Bruno Covas, é um decreto emergencial, ou seja, estamos tratando com vidas. Quem não cumprir, vai pagar a conta. Só que é o seguinte, secretário, cada dia que passa em São Paulo, né, essa epidemia do coronavírus se torna mais preocupante. Então, cada dia que a gente perde em não exigir que isso seja feito, é a nossa saúde que está em jogo. No começo, você tem uma questão de demanda e uma questão de adequação. O decreto do prefeito foi publicado essa semana, na terça-feira. Então, nós estamos ainda nos adequando a tudo isso. Estamos vendo quais são os problemas e buscando imediatamente fazer as correções. Para isso que o prefeito criou, inclusive, uma comissão ligada a essa área de transportes para cuidar desse assunto dia a dia, hora a hora. Vou chamar agora a Zelda Mello. Zelda está no Globocop. Zelda, conta aí pra gente em relação ao que vai rolar na nossa grande São Paulo aqui, cidades vizinhas tão importantes nossas, né? Aqui a medida, Tralha, eu estou em São Bernardo do Campo, a medida é bem radical. O consórcio intermunicipal do Grande ABC decidiu suspender temporariamente o serviço de transporte público municipal em 7 cidades. A interrupção do serviço ela vai ser gradativa até o dia 28 de março. Aí, a partir do dia 29 já não tem mais ônibus e a suspensão é por período indeterminado. Só para a gente lembrar as cidades que fazem parte desse consórcio: Santo André, São Caetano, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. É uma medida justificativa que é um esforço regional para conter o avanço do novo coronavírus, Tralha. Valeu, Zelda. Obrigadão. Secretário, mais cedo eu telefonei para o senhor me informou em relação à queda, né, no número de passageiros no sistema de ônibus de São Paulo. A gente deve chegar à metade hoje, né, 50% de redução, que vai bater aí quase 4,5 milhões de pessoas que estão deixando de usar os ônibus, atendendo a esse apelo de evitar aglomeração. São Paulo vai reduzir a frota diante desse quadro que a gente está vendo? Bom, a determinação do prefeito Bruno Covas é de que a gente faça tudo coincidindo com o governo do estado. Também foi criada uma comissão entre Prefeitura de São Paulo e o governo do estado no sentido de fazer esse acompanhamento dia a dia. Na segunda-feira, entra o recesso de escola, o recesso escolar. A frota automaticamente ela é reduzida em função disso. Então, a partir de segunda-feira, nós já vamos ter uma redução com relação a isso. Quantos ônibus vão deixar de circular? Algo próximo a 1.000 ônibus. Quer dizer, dos 13 mil não vai fazer falta nenhuma com essa queda brutal que a gente está tendo. Não, muito pelo contrário. O que a prefeitura e o governo vão fazer é analisar o sistema dia a dia para verificar a real necessidade e qual é a necessidade de se retirar de circulação. O fundamental é não deixar o ônibus superlotar, as pessoas irem sentadas, mantendo uma certa distância. É esse equilíbrio que tem que ser encontrado, é isso? Esse é o ponto de equilíbrio, para que não haja aglomeração, que as pessoas possam fazer viagens tranquilas. Secretário, vamos dar uma olhadinha no trânsito de São Paulo, porque tem outra informação que eu fiquei absolutamente impressionado, que é exatamente
como a cidade está absolutamente vazia, as pessoas estão dentro de casa. 23 de maio, ó, que num horário como esse era para estar movocada, com trânsito congestionado, tá bem legal. A câmera foi até para a árvore, ó. E tão bom que tá o trânsito na 23. Até me impressionou de ver carro por lá, porque geralmente tem pouquíssimo. Anhangabaú, ó, saída e entrada do túnel também, o movimento está bem baixo. E aqui no Waze, olhando um pouco a cidade, eu não encontrei nenhum ponto de congestionamento. Chegada da Castelo Branco, por exemplo, que na hora do almoço, num dia normal como hoje, segunda-feira, deveria estar tudo entupido, tá tranquilo. Olha a Marginal Tietê, ó. Um ou outro ponto de lentidão, pouquíssima coisa. Isso mostra que, de fato, a população está atendendo a esse apelo de ficar em casa. O trânsito que a gente está vendo hoje é praticamente o de domingo, é isso? É praticamente um trânsito de domingo. E o que a prefeitura e o prefeito esperam é que realmente esse trânsito diminua cada vez mais, porque aí significa que as pessoas estão entendendo a real necessidade desse período de reclusão para que evitar que essa gripe se espalhe. Agora, se precisar de fiscal de trânsito, de guincho, de estrutura, isso está mantido. A CT está todo vapor, não só CT, como os fiscais da SP Trans, o sistema como um todo está funcionando normalmente. Isso também por determinação do próprio prefeito. Secretário Edson Caram, muito obrigado pela participação do senhor aqui no SP1 e fica no pé dessas empresas de ônibus. Mas não tenha dúvida. Tá? Porque a gente paga muito caro para essas empresas por um serviço bem fraquinho, a gente sabe que tem que melhorar muito.